Bom dia, tudo bom? Hoje nós vamos corrigir o caderno de atividades das páginas 21 a 27, exercícios 1 ao 18. Vamos lá? Primeiro exercício, página 21. Nós temos um texto falando sobre os tentilhões de Galápagos, né? Depois tem assim, uma análise do relato apresentado em uma abordagem evolutiva permite considerar que, letra B, as variações no formato dos bicos de aves representam características que propiciaram radiação adaptativa no arquipélago. Segundo exercício, um somatório de resultados de pesquisas revelou que as plantas da caatinga produzem substâncias antioxidantes e fotoprotetoras. A caatinga apresenta um reduzido potencial hídrico no solo, precipitações escassas e irregulares. Sua flora nativa apresenta espécies vegetais com caracteres anatômicos, morfológicos e funcionais, especializados para a sobrevivência nas condições adversas de clima e solo, típicos dessa fisionomia. Com base nessas informações e na teoria sintética ou moderna da evolução, é correto afirmar-se que, letra D, as condições adversas de clima e solo, típicos dessa fisionomia, associadas a outros tipos de estresses, atuaram como fator de seleção, de maneira que a flora da caatinga, sem essas substâncias protetoras, seria mais suscetível à morte. Terceiro, a epigenética é uma área nova, a qual mostra que características adquiridas pelos pais são transmitidas para os filhos. Mesmo sem mudar a sequência de bases nucleotídicas, os hábitos paternos modificam alguns ligantes de seu DNA, e as modificações passam para a geração seguinte. Assim, algumas características que o filho apresentará serão reflexo das variações induzidas pelo ambiente sobre os pais durante o decurso da vida deles. Essas novas descobertas permitem a reflexão sobre a validade da herança dos caracteres adquiridos, formulada por Jean-Baptiste Lamarck, teoria que ficou desacreditada por muito tempo. Então, alternativa E. Quarto, observe os princípios descritos abaixo. Aqui nós temos 3 princípios. E a perguntinha é, relacione cada um desses princípios com sua respectiva teoria evolucionista e marque a sequência correta. Então, número 1. Os indivíduos mais aptos sobrevivem e a cada geração aprimoram e mantêm características mais adaptativas. Isso tem a ver com darwinismo. 2. Mutação gênica, recombinação gênica e seleção natural são os principais fatores evolutivos. Estamos falando do neodarwinismo ou teoria sintética da evolução, ou ainda a teoria moderna da evolução. 3. Os seres vivos têm a capacidade de se modificarem no decorrer da vida em função do uso ou desuso de uma parte do corpo. Lei do uso e desuso, é claro, lamarquismo. Então, alternativa E. Número 1, darwinismo. 2, neodarwinismo. 3, lamarquismo. Exercício de número 5. Nós temos um texto aqui falando sobre bactérias resistentes abrem a possibilidade de uma era pós-antibióticos. Qual das explicações para tal fato se aproxima da teoria de Darwin? É a letra B. As bactérias são selecionadas pela resistência que apresentam aos antibióticos. As mais resistentes sobrevivem, se multiplicam, deixando descendentes também resistentes. Aquelas que morrem, é claro, não vão se reproduzir e, por fim, entram em extinção. Sexto, temos aqui um pequeno texto, né?
E depois diz assim: a respeito do assunto tratado no texto acima e de aspectos a ele relacionados, julgue os itens. Vamos lá então. Número 1. A teoria da evolução de Darwin baseia-se no fato de as mutações gênicas não afetarem a sequência de nucleotídeos. Errado, né? Nós sabemos que essas mutações afetam, é claro, né? 2. Infere-se do texto que existem processos biológicos que são lamarquistas em sua essência. Perfeito, correto. 3. Organismos que têm o mesmo genoma devem apresentar características fenotípicas idênticas, mesmo se alguns genes não forem expressos em um deles. Certinho. 4. Os padrões de expressão gênica, ao serem induzidos por mutações ambientais e depois passados de pais para filhos, não modificam a sequência de bases nitrogenadas do genoma dos indivíduos. Certo também. Então, das 4, a única que não está correta é a de número 1. A pergunta é: estão certos apenas os itens? Letra C, 2, 3 e 4. Exercício de número 7. Tem um pequeno texto e depois assim: sobre esse assunto é incorreto afirmar. O único aqui incorreto é o item da letra D. Darwin demonstra que os fenômenos da mutação gênica e recombinação produzem novas características, podendo gerar 2 novas espécies a partir de ancestral comum. Essa está errada. Todas as outras estão certas. O 8º tem uma charge e depois está assim. Letra A. Qual o conceito biológico que está servindo de subsídio para o tema abordado pela charge? Seleção natural. Tanto é que a gente vê aqui na charge, né? Eles mencionam Darwin, né? Então, seleção natural. B. Segundo o darwinismo, como é explicado o fato de as girafas apresentarem o pescoço longo? Essa característica, ela proporciona melhores condições de sobrevivência, obtenção de alimento no ambiente. Então, ela foi selecionada positivamente e transferida aos descendentes. Letra C. De que forma as teorias mendelianas contribuíram para o entendimento do darwinismo? Elas explicaram como ocorre aí a transmissão de características ao longo das gerações. 9. Segundo a perspectiva de alguns cientistas, as mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global podem estar provocando mudanças nos processos adaptativos de seres vivos. Justifique essa perspectiva com base nas seguintes propostas: teoria evolutiva de Lamarck e neodarwinismo. Teoria evolutiva de Lamarck. Os seres vivos se adaptam segundo a lei do uso e desuso. De acordo com essa lei, as estruturas que não eram utilizadas desapareciam, diferentemente das estruturas que eram utilizadas, as quais seriam transmitidas às próximas gerações. Agora, o neodarwinismo. As mutações que ocorrem ao acaso, no material genético dos seres vivos podem proporcionar o aparecimento de novas características que tornariam os organismos mais bem adaptados a todas as alterações ambientais, sendo selecionados positivamente e assim transmitindo as novas características aos descendentes. Questão de número 10. Numa planície alagada bastante estável há milhões de anos, existe uma espécie de arbusto tóxico que produz flores com 10 variedades de cores distintas, ou seja, fenótipos, Só lembrando, o fenótipo é a exteriorização do genótipo. Sabendo que as cores das flores em questão são determinadas geneticamente,
um pesquisador lançou a seguinte pergunta: por que arbustos que produzem flores azuis são mais abundantes que os que produzem flores de outras cores? Para tentar responder a essa pergunta, o pesquisador investigou 5 parâmetros nos arbustos que apresentam esses 10 fenótipos distintos. De acordo com a teoria da seleção natural, qual parâmetro levantado pelo pesquisador é imprescindível para responder à pergunta formulada? É a letra D, sucesso reprodutivo. Questão de número 11. Em qual dos gráficos está a correta relação entre a variabilidade genética e a seleção natural? É o gráfico A. Questão número 12. A população de uma espécie de roedores com pelagem de diferentes colorações, foi observada em 2 momentos, antes e depois da ocorrência de uma profunda transformação no meio em que vivemos. As curvas abaixo representam esses 2 momentos. A alteração ocorrida na frequência do fenótipo da população de roedores após a mudança do meio é um exemplo de seleção denominada disruptiva, ou seja, as características intermediárias não são muito bem aproveitadas, né? Aquelas que estão nos seus extremos são melhor aproveitadas pelos seres vivos. Então, é a disruptiva, letra B. 13. O processo de surgimento de uma nova espécie, denominada especiação, se completa com o surgimento do isolamento reprodutivo, que impede a indivíduos de espécies diferentes trocar genes por cruzamento. Analise as afirmações a seguir. A número 1 fala do isolamento sazonal. Os membros de 2 espécies não se cruzam porque seus períodos de reprodução não coincidem. 2. O isolamento mecânico decorre da incompatibilidade entre os órgãos genitais dos membros de 2 espécies. 3. Esterilidade do híbrido. Os membros de 2 espécies copulam, mas o híbrido torna-se formado, né? É estéril. Qual ou quais das afirmações acima contém mecanismos pós-zigóticos de isolamento reprodutivo? Somente o número 3, a esterilidade do híbrido. 14, tem um pequeno texto aqui falando sobre a seleção, né? E depois a figura abaixo mostra 3 modelos de seleção: a estabilizadora, a direcional e a disruptiva. De acordo com o texto acima, é correto afirmar que nas áreas que estão sofrendo alterações por atividades humanas, os resultados encontrados pelos pesquisadores podem ser associados apenas aos modos de seleção. Letra B, apenas número 2, que é a seleção direcional. Questão número 15. Em ambientes cujos fatores bióticos e abióticos não se modificam ao longo do tempo, a seleção natural exerce uma função estabilizadora e equilibrando a tendência ao aumento da dispersão das características de uma população. A dispersão do peso dos seres humanos, né, ao nascer, por exemplo, é influenciada pela seleção estabilizadora. Observe o gráfico. Então, aqui nós temos o peso ao nascer, né, em relação à porcentagem da população. Identifique a partir dos dados apresentados no gráfico a influência da seleção estabilizadora na dispersão do peso dos recém-nascidos humanos. Cite também 2 mecanismos evolutivos que contribuem para a ocorrência de diferenças genéticas entre indivíduos de uma população. Então vamos lá.
As maiores porcentagens aí de mortalidade de indivíduos com o peso fora da média indicam a influência da seleção estabilizadora no peso dos recém-nascidos. A recombinação gênica e as mutações são dois fatores evolutivos que contribuem para as diferenças genéticas entre os indivíduos. 16. Os diagramas abaixo ilustram a frequência percentual de indivíduos com diferentes tamanhos de bico para duas espécies de tentilhões encontradas em 3 ilhas do arquipélago de Galápagos, no Oceano Pacífico. As frequências de indivíduos com bicos de diferentes profundidades, que a gente vê aí indicado pelas setas, são mostradas para cada espécie em cada ilha. Sabendo-se que ambas as espécies se alimentam de sementes, indica a interpretação correta para os resultados apresentados. É a letra B de bola. Trata-se de um exemplo de deslocamento de caracteres resultante de competição entre as duas espécies na situação de simpatria. Letra B. Questão número 17. A origem das espécies está baseada nos processos evolutivos. Assinale a alternativa correta que correlaciona os processos evolutivos com suas características. Então, a letra A, convergência adaptativa, são populações de espécies diferentes, vivendo em ambientes semelhantes, podem desenvolver as mesmas adaptações novas como resultado da seleção natural. Então, o A se relaciona ao 3. Agora, o B, irradiação adaptativa. Surgimento de novas espécies originadas a partir de um ancestral comum e que ocupam diferentes ambientes ou nichos. Então, a letra B se relaciona com o número 1. Letra C, hibridação. Surgimento de uma nova espécie a partir do cruzamento de duas espécies diferentes presentes no mesmo local. Então, a letra C se relaciona ao número 2. E agora, por fim, a letra D, especiação, com o que sobrou, que é o número 4. Surgimento de uma nova espécie a partir de isolamento geográfico de populações de uma mesma espécie. Então, A3, B1, C2, D4. Alternativa D, de dado. Questão número 18. 3 populações de anfíbios, que nós vamos chamar de A, B e C, pertencentes a uma mesma espécie, habitavam uma mesma região. Com o tempo, modificações no ambiente acarretaram no isolamento geográfico destas populações. Após muitos anos, com o desaparecimento da barreira geográfica, verificou-se que o cruzamento dos indivíduos da população A com os da população B produzia descendentes férteis. O cruzamento dos indivíduos da população A com os da população C produzia híbridos inférteis. E o dos indivíduos da população B com os da C não produzia descendentes. A análise desses resultados permite concluir que A e B continuaram a pertencer à mesma espécie, enquanto o C tornou-se uma espécie diferente. Então, é letra D de dado. Muito bem. Eu tinha pedido para vocês fazerem do exercício 1 até o exercício 18. Então, aqui está a correção dos exercícios. Na próxima aula ao vivo que nós tivermos, eu vou tirar dúvidas desses exercícios. Então, se algum exercício vocês erraram e não entenderam o porquê da resposta que eu ditei, a gente vai esclarecer na nossa aula ao vivo. Ok, pessoal? Tchau, gente. Até mais.